Buenos amigos que acompanham o canal do YouTube do Portal da Tradição, estamos chegando com mais um episódio, 11º episódio do Buenas Cast, o podcast aqui do Portal da Tradição. Nesse espaço onde a gente sempre fala sobre arte, cultura gaúcha, música, sempre recebendo um convidado especial. E nessa edição, convidado para lá de especial, uma pessoa que a gente tem um grande carinho, uma grande admiração. É um exemplo aí para todos nós que trabalhamos com a comunicação e que gostamos, né, de festivais nativistas, da música gaúcha. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje, do nosso Buenas Cast, Ibaldo Pedra, né, que é o nosso colega de rádio. É uma referência aí, como eu disse, para todo mundo que gosta dos festivais nativistas. Pedra, é uma grande satisfação poder te receber aqui hoje, né, para a gente conversar um pouco sobre esse assunto que encanta todos nós, né? Seja bem-vindo, Pedra. Obrigado, Matheus. Buenas Cast, né, que vamos estar trazendo hoje aqui. Um bate-papo informal, falando um pouco sobre tudo isso que você falou. E é um prazer imenso, né? E agradeço antecipadamente por ter lembrado da gente também participar desse que já é um sucesso, né? O Buenas Cast, que traz, assim, realmente assuntos inerentes àquilo que nós fizemos, que é a música do Rio Grande, a música nativa nesse seu segmento, e também evidenciando e dando resultados dos festivais que acontecem no nosso Rio Grande do Sul. Verdade, Pedro. Antes da gente começar aqui, a gente estava falando com o Cid, né? Que está ali operando, né, as câmeras, nosso parceiro Cid. Eu era gurizinho, vocês já estavam aí nas lidas de transmissão de festival, né? Quer dizer, 40 anos aí já de estrada, Pedro. Eu e o Cid, um dos maiores profissionais desta área aí, né? Lembro do tempo da RBS, né? O Cid fazia sempre a cobertura, e nessa cobertura a gente se encontrou, onde também fizemos cobertura pelas algumas emissoras, pela Rádio Passo Fundo, um tempo, né? E eu acho que isso aí, a gente agradece a Deus aí por estar ainda aí, né? Vendo o que está acontecendo nesse movimento tão bonito que é o nativismo, e trazendo para os ouvintes, como é o caso do Portal da Tradição, que hoje tem um lugar de destaque nas transmissões e coberturas dos festivais do nosso estado. Obrigado, Pedro. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas transmissões em parceria aí de alguns também festivais, né? Mas o Ibaldo Pedra hoje é referência, né? Quem gosta de ouvir música gaúcha, gosta de acompanhar os festivais, escuta o Pedra aí sempre pela Rádio Planalto aqui de Passo Fundo, às noites, né? Programa Rio Grande Encanto, né, Pedra? Conta um pouco pra gente aí, para começo de conversa, como é que você começou a atuar no rádio, como é que você chegou aqui para Passo Fundo, né? Quais as emissoras que você passou nessa tua trajetória aí na comunicação? Bueno, eu sempre fui ligado à música, né? Eu vim de Santa Cruz do Sul, aliás, de Santa Cruz fui a Porto Alegre. Porto Alegre eu trabalhava numa empresa de telecomunicações, onde fiquei lá um ano e fui nomeado gerente da filial Passo Fundo. Eram 8 filiais no estado: Santa Maria, Uruguaiana, Novo Hamburgo, o próprio Santa Cruz, que era a matriz, virou filial também, Caxias do Sul. E Passo Fundo fui agraciado. E me apaixonei pela cidade e nunca mais saí daqui, né? 43 anos completei esse ano de Passo Fundo, cidade de Passo Fundo. Nesse meio tempo, eu sempre levei a música, como eu tinha conjunto e toquei em outros conjuntos, sempre a música estava junto comigo. Eu fazia nos finais de semana, né, os bailes da época lá, mas eu venho de uma ramificação da música bem diferenciada, né? Eu iniciei lá na virada da mudança aí de Elvis Presley para Beatles e depois Jovem Guarda. Então a música popular brasileira foi o maior meu envolvimento com ela. E sempre dando entrevista em rádio, também fui empresário, né? Vendendo grupos e conjuntos, aí sempre estava ligado com o rádio. Sempre tinha uma hora lá que falava das promoções, dos eventos que iriam acontecer lá em Santa Cruz, e eu tive a oportunidade também de ver a inauguração e, claro, né, a fundação da Rádio Gazeta, que existe até hoje lá, né? E sempre fui apaixonado por rádio, por microfone. E aí aqui, trabalhando como a parte de telecomunicações, conheci o Carlinho Djungo, que é um grande parceiro, um grande amigo, que é um dos responsáveis pela minha estada já participando ali do rádio. Rádio Passo Fundo, né? Ele é gerente da Rádio Passo Fundo. E fizemos uma amizade, e eu tive o prazer, então, de
começar já a fazer alguns festivais com eles. Mas nesse meio tempo, houve um envolvimento muito grande com os grandes nomes da música, que eu já fui conhecendo ali, junto com o Carlinho. Tinha uma agência de publicidade chamada Meta, do saudoso Percival Fernandes, que o Cid conheceu muito bem, né? Autor do Bugio do Fole Solto e tantos outros, Tropa Branca e tantas outras composições. E ele tinha uma agência onde vivia ali, Nenito Sarturi, que foi conhecido também ali, que foi um dos iniciantes da música nativista na Rádio Planalto. Conheci o saudoso Senai Maicá junto com eles ali. Tem até hoje o LP autografado ali, que tem o Balaio Lance Taquara e tantas outras composições aí que marcaram na trajetória do Senai Maicá. E o envolvimento começou a ficar grande. E daí partimos, né, para fazer festivais. Já final de semana tinha festival aqui e ali. E aí eu fui tomando gosto pela cobertura de festivais, tomando conhecimento. E o mais importante, Matheus, é a convivência que tu faz com todos os compositores, os poetas, né? E também com os intérpretes e instrumentistas da música nativista. Isso me abriu um campo muito grande de conhecimento e eu puxei pela memória e está tudo gravado aqui no HD? No HD, no meu HD desse corpo aqui, a cabeça. Sim. Então, realmente, foi algo muito das melhores coisas que me aconteceu. Porque os festivais que nós sempre falamos, Matheus, é um lugar onde a gente faz novas amizades e aquele reencontro com os amigos, né? E aí tu vai tomando pé da situação de cada festival, como é que a qualidade musical, se ele de um ano para o outro ele teve um aumento, um avanço na qualidade. Porque quantidade hoje é bastante, né? Sabe disso? Quantidade de músicas que são enviadas para festivais são muito, né? Quando que ouvia-se falar em 400, 500 músicas, hoje é 1.000 e pouco, né? Que eu acho uma dificuldade muito grande para fazerem uma seleção, uma triagem previamente. Sim. Então tu começaste, Pedra, a transmitir ainda na Rádio Passo, pela Rádio Passo Fundo. Foi as primeiras transmissões que eu fiz. E depois você foi então para Planalto. Daí, segundo me lembro, o Daniel Bush estava ele que é tocava música nativista na Rádio Diário da Manhã, e eu estava na Passo Fundo, mas eu não tinha, assim, um compromisso de funcionário, né? Eu fazia com meus festivais, uns freelance lá, para aprender e tomar gosto, né, da música gaúcha. Dominava outras áreas da música brasileira, mas ali eu fui tomando gosto e conhecendo realmente a música nativista, que eu também vim de fora, me criei no interior, então tantas coisas que a música gaúcha nos proporciona relembrar e falar e até escrever alguma coisa sobre aquilo que a gente passou, o lugar onde a gente morou, a convivência com os amigos, com a família, essas coisas salutares que a gente viveu na infância. Então, aí dali houve um festival chamado, e existe até hoje, Reponte da Canção Crioula, que era na época, agora só Reponte da Canção, em São Lourenço. E a gente combinou e fomos 3. O Daniel foi pela Diário da Manhã, eu fui pela Passo Fundo, que era da Passo Fundo, e o Mussini, que era o gerente da Planalto, gerente comercial da Planalto, do Grupo Planalto de Comunicação hoje, e era a Planalto AM 730 e a 105.9. Aliás, ele que insistiu na continuidade da música gaúcha, né, durante todo o tempo, 24 horas. Foi meio difícil para conseguir dobrar a gerência, mas deu certo, está aí até hoje, né? Sim. E aí depois foi a 7ª edição do Reponte. De lá, quando voltamos, eu recebi o convite e o Daniel também para ir para a Rádio Planalto, onde permanecemos o maior tempo do nosso trabalho, nosso lado profissional. Que legal, Pedro. É bom a gente relembrar dessa história aí, né? Para entender que não é de hoje, né? Não é de ontem que vocês já trabalham, especialmente você, o Daniel, né? Trabalham com a divulgação de festivais ativistas da música, né? E nesse horário consagrado aí que você está, quantos anos já na noite da Planalto? Já foi mudado, né? Em outras ocasiões, mas não deu certo. Aí me trouxeram de volta para a noite. Então tu vai vai ficando cascudo, né? No horário, nos ouvintes que te ouvem, é um ouvinte totalmente diferenciado, porque ali tu pega as pessoas depois do final de dia, né? No final do dia de trabalho, onde as pessoas estão descansando, querem dormir, porque outro dia tem mais missão, porque cada um tem a sua, né? E a gente foi angariando pessoas que gostam da música. Então, aliás, a responsabilidade também aumenta, né, Matheus? Porque não é um programa que toca coisas assim, de tudo do teu gosto. Eu gostaria de fazer um programa com o meu gosto musical, mas a gente tem que dar prioridade aos ouvintes, né? E nessa prioridade,
houve uma seleção natural da qualidade musical, das obras que a gente roda, né? E isso me alegra muito por saber que eles têm essa ligação comigo, né? E com a emissora que eu trabalho, para ter aquele momento de descontração deles antes de dormir, alguns trabalhando no escritório, outros se deslocando, como tu sabe, que tem aqui muitos estudantes que voltando para a sua cidade de origem, vão escutando a gente, dão o feedback ali. Então é muito importante e a gente preservar isso aí. E é o que eu já te falei até, né, Pedra? Como é gostoso de ouvir quando você encerra o programa, né? Que geralmente é a hora que o pessoal está ou chegando em casa depois do trabalho, estudantes, né, chegando em casa, o pessoal indo se recolher, né? Meia-noite e pouquinho, você traz aquela mensagem aí de encerramento de dia, né? É quase que um ritual, né? É um ritual. Agora eu estou voltando de férias, fiquei 15 dias de férias, estava lá no litoral paulista e escutando outras emissoras de lá e tal. Então realmente esse momento de reflexão mesmo, né? Depois tem uma palavra bíblica lá, uma mensagem bíblica do padre Ari Antônio dos Reis hoje, antes foi feita há muito tempo pelo padre Paulo Augusto Farino, o Cid lembra bem, ele fazia o encerramento. Então são coisas que vão somando e vão nos apresilhando ao trabalho, aos ouvintes e também aos nossos clientes, né, que muitos permanecem com a gente há décadas já aí, né, por minha causa, vou dizer assim, pelo trabalho que eu faço, né, e pela abrangência que a emissora dá à programação. Então, essa é uma das coisas que me alegra de Deus ter me conduzido para esse caminho, que a gente pode usar o microfone para levar uma palavra amiga, como você disse, do encerramento, né? Para levar uma palavra de fé e de esperança, porque é muito importante nos dias de hoje. Então, o programa se tornou, assim, muito conhecido e, acima de tudo, apreciado pelo número, como diz o compadre Lagoa, um público select. Você está certo. E é muito bacana, Pedra, porque hoje em dia a gente tem a tecnologia aí, né? O celular, tem aqui mesmo, né? A gravação, tem a câmera no estúdio lá, né? Mas um tempo atrás, alguns anos atrás, você só tinha a voz, né? Então, você ouvia a voz do Ibaldo Pedra, essa né? Identificação. De outros colegas comunicadores aí, você tinha a identificação só pela voz, né? Então, é algo muito bacana a gente poder trazer aqui também para esse espaço, Pedra. A gente já recebeu aqui compositores, intérpretes, músicos, né? Mas hoje você representando, né, a classe aí dos comunicadores de rádio e da música gaúcha, nativista, para nós é uma alegria muito grande, Pedro. E nós fizemos companhia um ao outro muito tempo, né? É verdade. O Matheus na M730 e na 105.9, de frente os estúdios enxergando um ao outro, né? Então nós chegávamos nas mesmas na mesma hora e saímos também na mesma hora. Então ele me marcou muito aquela trajetória, né, Matheus? Matheus é um dos grandes profissionais aí da comunicação e, acima de tudo, um jornalista que eu admiro muito do seu trabalho. Ele fez um trabalho com meu filho, certa época, que estava na Austrália, e eu tenho até hoje guardado aquela matéria que foi feita e aquela entrevista que tu fez com o menino lá diretamente lá da Austrália. E são fatos, né, Matheus, que vai somando na vida da gente. Claro que para melhor, né? A gente vai dar uma olhada no retrovisor, o que eu fiz lá e o que eu tenho que fazer agora aqui para dar continuidade com qualidade do que a gente faz. É verdade, Pedro. Um período de muitas lembranças boas, né? Muito carinho que a gente tem naquela época, né? Mas, Pedro, vamos falar um pouquinho de festivais, né? Você que tem uma larga experiência aí, né? Dá para fazer um Buenas Cast aí de horas, né? Falando de festivais. Mas conta pra gente por quais festivais tu já andou assim, claro que são muitos, né? Mas os maiores ou os que mais te marcaram, Pedra, na tua trajetória? Olha, o festival que marcou, claro que foi a Célula Mater, né? A Califórnia da Canção Nativa, que trouxe obras que até hoje estão aí em evidência ainda, né? E não foram esquecidas. Mas voltando um pouquinho atrás, eu lembro do Reponte, a 7ª edição, que aconteceu, nós nos encontrarmos 3 comunicadores de emissora diferente, que ali houve, além do lugar onde ele acontece, né, é à beira da Lagoa dos Patos, um lugar muito lindo, muito aprazível, e grandes obras estiveram naquela edição, de onde lembro do Anomar da Vieira que o Flávio Rantes cantou, bota na forma, né? Uma das músicas que saiu da 7ª edição. Eu guardo bem dali. E tantas outras. Depois seguiu o Reponte com Baile da Negra Toro, que foi da 10ª edição. Dali saiu também Lago Verde Azul, a mais popular, do
Elmo de Freitas do Carijó, também na 11ª edição. Então teve muitos festivais bons. A Tafona da Canção, que eu participei também, na cobertura, que acontece paralelamente ao rodeio, né, internacional de Osório. E em uma ocasião eu trabalhei na rádio Parque lá, né? E na cobertura do festival também, pela Rádio Planalto, já era daí, né? E onde saiu a campeã da 13ª edição, de Bote e Bombacha, do Mauro Moraes, com o Luiz Marenco e o José Cláudio Machado. Então, são festivais que passou e a gente viu. Participei da 3ª Galderiada de Rosário do Sul, que agora vai acontecer a 32ª, no Parado também, né? Além da Califórnia, claro. E esse Cante a Canção em Vacaria, quando começou, o Festival da Música Gaúcha, do rodeio. Do rodeio. Da Zona Vacaria, dali onde saiu o Campesino, na 2ª edição, com o Zé Cláudio Machado e o Porca Véia e tal. Então, tudo isso a gente acompanhou essa evolução, hoje chegando. A primeira Cante uma Canção em Vacaria, agora Cante a Canção a Vacarias, foram mudando e tal. Além desses aí, claro, Seara, desde as primeiras edições, o Cid se lembra, o Cid ganhou uma música mais popular também na Seara. Carijo, só fiquei 2 edições fora, que eu estava morando no Nordeste, em 99. Né? Das 38 edições do Carijo, só 2. 36, Então, Cochilha, quando eu não fui por uma emissora, eu vou por outra, a gente sabe disso, e agora trabalhamos junto lá. Então, são os grandes festivais, além do Festival Rio Grande Canto e Cooperativismo, onde o Luiz Hamilton também participou comigo, e nós dois participamos de várias edições, que é um festival itinerante, né? Então, a grande final era escolhida uma cidade, e muitas contempladas com as fases, né? Com as fases lá em Santa Rosa, ali em Lagoa Vermelha. Começou em Soledade, né? O Festival Rio Grande Canto e Cooperativismo. Um festival que uma das maiores premiações, em torno aí de, na época, né? R$100 mil era o primeiro lugar 10 mil, segundo lugar 9 mil, terceiro lugar, então premiava todos aqueles 10 ali, né? E depois melhor intérprete e tal, melhor composição. E esse festival, pena que parou, mas foi um festival que movimentou muito dinheiro, patrocinado pela OCERGS, né? Associação das Cooperativas do Rio Grande do Sul, e eu tive a felicidade de andar pelas essas edições que aconteceram. Antônio Prado, lá ali Lagoa Vermelha, lá em Pinheiro Machado, tem muito lugar lá, Alegrete, Bagé. Então eu fui por todos esses lugares aí fazendo a cobertura, desde o lançamento até a grande final. Então a gente vai pegando conhecimento. Hoje, quando eu vejo Lu Esquiavo cantando e ganhando prêmio, eu me lembro dela no primeiro do Rio Grande Canto Cooperativismo, ela cantando ali em Lagoa Vermelha, defendendo uma música lá, né? Era bem mais jovem e tal. E tantos outros que a gente viu dar continuidade aí a esses trabalhos e trazendo sempre a melhora da voz, da postura de palco. Eles vão crescendo. Então eu posso dizer, aquele lá eu vi em tal festival há tantos anos atrás, e hoje estão aí, né? E o que mais me marcou também foi caminhar junto, ao lado de César Passarinho, o ícone da música, intérprete da música nativista, né? Porque as nossas características físicas eram parecidas, né? Eu usava barba toda, né? Total no rosto, e ele já também usava. Muitas vezes até perguntava se nós éramos o irmão, ou conhecido, como foi ali em Cruz Alta, né? O cara falando comigo como se fosse César Passarinho. Achei que você era o César Passarinho. Boina também, né? Que ele vendeu uma boina na época, até hoje. Então, realmente, fatos que marcaram, né? Marcaram. E tive também um festival que hoje até tinha sido interrompido, parece que voltou. É o Festival Serra e Cantiga, lá de Veranópolis. Né? Onde grandes nomes. Estava eu, o Ninito, o Paulo Fernandes, que também estava na época lá, irmão do falecido Percival Fernandes, falecido também o professor Ari Fernandes, que ele era deficiente, tinha metade só do braço, né? Era também um grande professor, grande conhecedor do nativismo. Renato Juste, né? Professor Renato Juste, apaixonado pelo festival, também fizemos algumas participações juntos. E a gente é um somatório de coisas que muitos pararam, outros desistiram. E eu continuo aí até enquanto Deus quiser, mas com vontade sempre de conhecer mais. Firme e forte, né, Pedra? Agora, o legal também, né, Pedra, é essa tua vivência, assim, que você viu
acabou de falar, né? Conviveu com grandes nomes da nossa música, né? Esteve lado a lado conversando, porque o festival oportuniza isso, né? Mas vê nascer grandes sucessos da nossa música, que hoje a gente ouve aí nas rádios, nas plataformas digitais, que nasceram nos festivais e você viu a primeira versão dessa música, né? Dessas músicas. Exatamente, aí é por isso que nesse quadro que eu tenho chamado De Pilcha Nova, eu sempre procuro trazer a original, mesmo com o chiado do vinil, porque ela identifica, né? Identifica a música e eu deixo no julgamento do ouvinte se a versão se afastou muito do original. Né? Então eu sempre deixo esse questionamento, né? Não é eu que vou julgar o ouvinte que diz, muitos dizem, mas assassinaram a música, por que tinha que mudar? Mas, não, justamente é para isso, para ver quem fez um trabalho de excelência para ficar mais próximo possível do original. E, claro, mesmo grandes obras. Quando falo de festival, eu lembro, não por ser a Califórnia, mas uma edição que até hoje, para mim, foi a melhor que eu digo, em termos de continuidade, que a música roda. Porque o meu sentimento hoje é que as músicas vão para o festival, são apresentadas, os órgãos de imprensa divulgam lá direto do festival e nunca mais alguém toca, né? Nunca mais ela roda. Sim. A maioria acontece isso aí. Então, não, tem obras que não morreram. Como a 10ª Califórnia tocou quase tudo, né? Recuerdos da 28, Romance na Tafona, tantas coisas que essa outra, Entardecer, e tantas obras ali que saiu dessa edição que roda até hoje. E, lamentavelmente, nos festivais de hoje é muito passageiro. Desculpa, muito passageiro. A música ela sobe ao palco ali e depois acaba esquecida, né? Agora tu falaste aí do teu programa também, tem vários quadros, né? Além desse de Pilcha Nova, né? Tu eu tenho o Concerto apresenta, Campeiro, né? Concerto Campeiro, onde eu destaco a música instrumental. Quem não gosta de ver um violãozinho bem tocado, uma oito baixo, uma gaita, seja ela a modalidade que for. E esse foi um festival que nos deixou esse quadro, muitas pessoas se identificam. Aí criei também o Vocabulário Campeiro, onde você faz uma alusão a determinadas palavras ou expressões faladas da forma mais terrunha do povo do Rio Grande. E tudo isso aí são coisas que agregam na qualidade do programa, né? Que é bem diversificado para todas as idades e para todos os gostos. Sim. Pedra, teve um programa que você apresentou, acho que por bastante tempo também, né? Que deixa saudade. A gente ouve o pessoal ainda dizendo, Pedra, tinha que voltar. Som dos festivais. Pois foi o início da trajetória na Rádio Planalto. Embora eu tinha minhas atividades profissionais, extracurriculares ali, como diz, com a minha empresa, e que depois eu montei a minha empresa, depois dessa que eu trabalhei, que eu vim de Porto Alegre, que era a Regitel, Sistema de Telecomunicações. Aí o Mussini me oportunizou a fazer um trabalho aos sábados, das 18 às 20 horas. E ali então que eu mergulhei. O Cid lembra da discoteca da Planalto, né? Que era vinil. Aí tu tinha que sair correndo para achar música e coisa e tal. Hoje é um play, vai embora, né? Digita 3, 4 letras ali, já encontra a música. Já encontra. Então realmente ali foi muito tempo, né? O som dos festivais ficou marcado. E hoje as pessoas ainda me encontram em Baldo do Pedra e o som dos festivais. Então marcou muito isso aí. Parei por questões de horário. Ele era aos domingos, ultimamente, os últimos anos foi aos domingos. E aos domingos, eu tenho a minha família toda em Santa Cruz do Sul, minha mãe era viva, e eu ia de 15 dias. Então eu tinha um problema assim, eu saía sábado de manhã, e no outro dia, domingo, no almoço, eu almoçava e já vinha por causa do programa. Então foi me desgastando muito, né? Mas eu tenho vontade de voltar, e é um programa que está registrado, eu pretendo ainda fazer um trabalho sobre isso aí, sobre os festivais, onde eu evidenciei muitos, né? E também fazia especiais nas vésperas dos festivais, fiz do Canto de Luz, fiz do nosso mesmo Canto Galponeiro, fazia música antecipada, o festival começava na sexta, né? No sábado anterior, no domingo anterior, eu já fazia as vencedoras, né? de cada edição. Isso marcou muito para quem organiza festival, a organização dos festivais. Me agradecia muito sempre por eu evidenciar a trajetória daquele evento. Porque a música do festival, né, Pedra, tu me corrija se eu estiver errado, mas ela é uma música que a pessoa tem que apreciar, né? Sim. Não é aquela música que, vamos dizer assim, é só a melodia, uma letra feita daquele jeito, assim, né? Não, ela é uma composição que demandou
muito trabalho, né? De compositores, arranjadores, intérpretes, né? Escolher quem vai interpretar. Exatamente. Então ela é uma música, é um programa, o som dos festivais, né? O som dos festivais, que você tinha que sentar e ouvir, degustar aquelas músicas, né? E da tua parte também, imagino que a preparação, a produção era intensa, né? E a ideia maior era mostrar para as pessoas tantas obras que eram excelentes, que nem premiadas foram e que o povo não conhecia. E não sabia que era de festival, como eu faço até hoje. Tem muito, não sabia que isso era de festival. E a maioria, eu posso dizer, acho que uns 60%, 70% das músicas do Cancioneiro Gaúcho saíram dos festivais. E isso aí, no meu trabalho, o trabalho de você também é mostrar para as pessoas, que linda essa música, onde é que é? Daí tu vai dizer, de tal festival e tal. Porque além do compositor e das pessoas, a equipe que foi para a palco para defender essa obra, eles merecem, né? Não ficar na obscuridade só no dia do festival. E depois ninguém fala mais. Então tem muitas obras aí que morreram no tempo aí, e obras boas. Então cabe a nós, dos veículos de comunicação, trazer à luz da verdade o que aconteceu e, claro, né, mostrar que muitas caem no gosto do povo depois. Temos exemplo agora, um pouco da 33ª, o Carijo lá, o primeiro e último mate. Só foram relembrar porque os monarcas regravaram. Então não lembraram que o Nilton estava lá, o Nilton Ferreira, essa obra do Rodrigo Bauer e do Vantuir Castro, né? Então tem tantas outras coisas que não foi lembrado. Nós conversamos aí com esta que o do Ayrton Pimentel e do Luiz Coronel, gravada por tanta gente aí, que é da ciranda teuto-rio-grandense de Taquara, né? Não pense que são pirilampos essas estrelas lá fora. Foi ali, quarta edição, vencedor da quarta edição da ciranda teuto-rio-grandense de Taquara, que é um festival mais antigo também, né? Isso é uma coisa que tu sempre falas, né, Pedra? Que as pessoas às vezes pedem, tu falaste antes, Lago Verde Azul, do Oswaldinho e Carlos Magrão. Eu corrijo, não, agora. Você fala, né? Eu corrijo, não vamos pecar por excesso, né? Porque o Elmo de Freitas, o Carijó, vai ficar muito triste dizer que é do Oswaldinho e Carlos Magrão. Como, aliás, muitas músicas, Querência Amada do Oswaldinho e Carlos Magrão. Não, é do Teixeirinha. Então, essa elucidação também é muito importante, porque daqui a pouco as pessoas, quem é leigo, quem só gosta da melodia, como você falou, ou da letra, eles não tem um raciocínio que aquela música é daquele ali. Então, quando fez sucesso, é porque ficou mais atualizado, ficou mais sondangueira, alguns assim, mas é música que tem que evidenciar os compositores, os poetas e quem defendeu na época lá, né? Para que as pessoas tomem conhecimento. Falar de um Gujo Teixeira, falar de um Luiz Marenco, que tiveram uma trajetória tão bonita, Luiz Marenco juntamente com o Jari Terres, com tantas coisas, com Senhor das Manhãs de Maio, lá do Candeeiro, da canção da Restinga Seca, Quando o Verso Vem Pras Casas, vencedora da 9ª edição da Tafona, que é do Gujo Teixeira. Todo Gujo foi o papa ali do Marenco, e o Jari Terres, junto com eles, divulgaram tanto as músicas que a gente bem conhecia. O Marenco se tornou conhecido nos festivais, como o César Oliveira, né? Que hoje é a dupla César Oliveira e Rogério Melo, os dois eram de festivais, eles eram intérpretes de festivais, e resolveram fazer a dupla, que deu certo, né? Como tu vê aquela música do Roberto Herta, Depois da Lida, que o César cantou no Poncho Verde, da Bom Pedrito. E sucesso com os mateadores, né? Eu admiro muito, dando uma continuadinha, os mateadores. Meu amigo Beto Friso, ele tem um filho muito, muito importante, assim, de ouvir uma música de festival. Vou gravar essa música. E gravou várias. Não, com certeza. E não desmerecendo esse trabalho de quem regrava, né, Pedro? Eu sempre parabenizo ele pelo bom gosto dele, né? Exato. De tirar do anonimato aquelas músicas que passaram no festival e trazer para o fandango. E ela se torna conhecida, né? Agora, uma curiosidade, Pedro, como é que tu faz para arquivar tanto nome de música, de festival, de datas no teu HD aí? Pois olha, eu acho que isso aí tem um DNA da minha mãe, que a minha mãe foi embora com 101 anos e perguntava coisas de 80 anos atrás, ela sabia nome, endereço e tudo, né? Olha só. Então, depois que surgiu a internet, a família chamava a mãe de Google.
Perguntava uma coisa, fala com o Google. Amanhã, Sabia. fulano, sabia tudo. Então acho que foi isso aí. E também é uma coisa que tu tem que exercitar, né, Matheus? Tem que exercitar. Falar num determinado... Eu estava lá contigo, eu estava lá com outro, eu tive com o Cid no festival, mas eu lembro, né? Aí eu procuro unir. Quem foi que era compositor? E às vezes eu não sossego enquanto eu vou atrás, eu vou buscar. Para mim poder. Daí tá gravado. Daí eu não esqueço mais. Eu não esqueço mais. Então é assim que a gente vai... Hoje, talvez as pessoas não tenham esse interesse de arquivar tudo. Esse dia, os colegas lá da Rádio Querência de Santo Augusto, acho que o Marcos me ligou e disse, não leva mal, tu pode me passar um pouco do teu playlist aí, do teu computador e tal. Eu digo, só se tu levar minha cabeça, daí eu vou ficar aqui só com o corpo. Porque a cabeça eu não tenho nada no computador. Mas não pode. Tá tudo arquivado tá aí. Arquivado aqui, né? Leva então, junto sempre. Realmente é uma coisa que até eu às vezes me admiro. Que a gente consegue gravar tudo, né? E enquanto a memória ajudar, isso também para a saúde é bom, né? Tu exercitar a tua memória, né? Com certeza. Porque faz bem, já conversei com o médico. Não, tu tá bem, porque tu lembra de tudo e isso é muito importante. O brabo é quando tu começa a esquecer, daí, o que será que tá havendo, né? E eu me cobro muito nisso aí, tem que saber. E uma das coisas que eu tenho por norma, e vou fazer sempre isso aí, é como eu estava falando, evidenciar quem fez a letra. Quem cantou e qual o festival. Porque assim eu tô evidenciando o poeta, o intérprete e o festival que fez. Que marcou, na sua trajetória, letras tão bonitas e que rodam até hoje muitas vezes. Muito bem, o Ibaldo Pedra é o nosso convidado hoje aqui do Buenas Cast, o podcast aqui do Portal da Tradição, né? A gente quer mais uma vez agradecer o Pedra e vamos agradecer os nossos parceiros também, né? Que possibilitam esse nosso trabalho, que incentivam aqui essa difusão também das pessoas que estão ligadas à cultura, à arte, à comunicação, né? Quero aqui falar da Barão Erva Mate e Chás, nossa parceira de sempre aqui no Buenas Cast. A gente está mateando aqui enquanto conversamos com essa erva mate maravilhosa. Barão tem uma vasta linha aí de produtos, né? Erva mate, erva para o tererê, agora no verão, né, para você tomar o seu tererê, se refrescar. Tem uma completa linha de chás também. Você encontra nos estabelecimentos aí da sua cidade, também através da internet. A Barão há 75 anos, né, a marca mais amada dos gaúchos. E também com a gente a SDL TV, né? Cada evento tem uma história e a SDL TV transforma esses momentos em experiências ao vivo, né? Transmissões sociais, corporativas, esportivas, da área médica também, sempre com qualidade e emoção. Contato pelo 549-9953-3945, SDL TV, do nosso amigo Cid, conectando pessoas através da imagem, um trabalho sempre de excelência, né? A gente agradece ao Cid pela dedicação, pela atenção aqui com o nosso trabalho, também no Buenas Cast. Ibaldo Gonçalves Pedra, o nosso convidado de hoje, Pedra. Tu falaste antes aí sobre uma situação, né, que acontece nos festivais, que o festival ele é um concurso, né? Tem ali a premiação, primeiro, segundo, terceiro lugar, premiações individuais, mas às vezes, Pedra, a música que não ganha uma premiação sequer, ela se torna um sucesso, né? Você acompanhou isso em algumas oportunidades? Acompanhei. Um exemplo de Milonga Abaixo do Mau Tempo, eu estava lá na 7ª Moenda da Canção, lá da cidade de Santo Antônio da Patrulha, interpretada por José Cláudio Machado. Até há pouco eu conversava com o Mauro Moraes, estivemos juntos na praia lá no ano passado, na Santa Catarina, e falando sobre isso aí, tu vê, né? E faz sucesso até hoje. Mas e como é que pode acontecer isso, Pedro? No teu ponto de vista, claro, né? Como é que pode acontecer dos jurados ali não premiarem e depois cair no gosto popular? Você acha que é pela divulgação daí da imprensa, nas rádios? Ou no próprio, na época, CD, o LP aí que rodava? Pela divulgação. O caso o trabalho do jurado, agora também que é jurado juntamente comigo, a gente pensa de um jeito, e no caso do erro da letra, ele é fator preponderante. Errou, tá fora, né? Perde ponto. Aí perde ponto. Então, não é premiada. Mas nem por isso a composição deixa de ser uma obra fantástica, boa, né? Como foi aí o caso de Batendo Água e Milonga Abaixo do Mau Tempo e tantas outras que não premiaram e não foram divulgadas e hoje tocam, né? Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. Leonardo, vencedora da 3ª ciranda Teuto Rio Grandense de Taquara.
Uma obra que não teve muito destaque, mas hoje continua um hino tocando, né? Cada evento que merece, carece de uma evidência das coisas do nosso estado, tá aí. Tanto quanto Querência Amada, que não foi de festival, fala do Rio Grande de uma forma telúrica, né? É verdade. É. Pedra, hoje em dia, qual é o festival que você acredita que seja o maior ou de mais qualidade ou repercussão aí no Rio Grande do Sul? Repercussão. Nem Califórnia não é mais. Eu digo que um dos festivais hoje que desponta, guardado as proporções de cidade, né, de população, é o Cariri, que tem uma essência natural, pela própria vivência do povo palmeirense, que traz o festival aqui. São 10 dias de festa, né? E isso aí também contribui muito. A divulgação do festival. Ah, tem Cariri. A Coxilha é meio de arrasto, mas deu uma melhorada nos últimos anos, né? Também é um festival antigo e tal. A Califórnia retomou depois de 5, 6 anos parada, né? Mas já não tem a mesma repercussão do que foi a Califórnia. A Califórnia foi a sementinha plantada do nativismo, aquele movimento nativista que surgiu e evidenciou grandes nomes como intérpretes e grandes poetas que escreviam de uma tal forma como escreveram o Guri, o João Machado da Silva, João Batista Machado, o Recolho da 28, do Francisco Alves, do Quinelmo Alves, e tanta coisa assim que marcou. Eu acho, Matheus, que hoje os festivais estão muito, assim, comerciais. Os poetas, alguns, não vou falar todos, eles não têm se dedicado assim a fazer uma obra que permaneça no tempo. Né? É aquilo que eu estou falando, não há mais uma essência das letras aí que marca e atravesse o tempo, né? Permaneça no tempo. Tanto a Guri, Nego da Gaita, tantas outras, os Cardeais, aqui mais recente, eu sou do sul do musicanto sul-americano nativista de Santa Rosa, e tantas outras que marcaram, Orelhano, da Seara e tantos outros, e ainda coisas que ficou, né? Ficou Santa Helena da Serra, o próprio saudoso Rui Birivas, da sétima, da quinta edição, então, da Seara. Então, todas essas obras contribuem para nós lembrarmos que o festival foi um grande festival, ou está sendo, ou continua sendo, né? E mesmo os que pararam, voltaram com força maior. Agora há pouco tempo, tivemos a tertúlia, saiu tanta coisa boa da tertúlia musical, parou, aí entra o Minuano da Canção, volta a tertúlia de novo. Então, essa interrupção e tentar colocar um outro festival para substituí-lo, é que deu o que deu agora na última edição aí, músicas foram julgadas, deu problema aí sabe, da situação lá da tertúlia, mas mesmo assim saiu, né? Sim. Então essas coisas interrompem. E depois surgiram muitos outros festivais pequenos. Canto a Canção em Vacaria, vem crescendo, né? Embora não seja a coisa maior do rodeio, todo mundo fala no rodeio. Mas Canto a Canção em Vacaria destacou obras lindíssimas, Sim, né? com certeza. Como o Dr. Florino, terceira edição, com Serrando-se Senhor, e tantas outras obras que marcaram ali. Nilton Ferreira, Vida de Cabelos Brancos, na sétima edição do Romo Chaves. Então foram músicas que essas marcaram e continuam tocando. E vai continuar tocando. Mas tem o lado de Dom Pedrito, o Grito do Nativismo, de Jaguari, tantas outras. O Festival da Música Crioula, que aconteceu agora há pouco também lá em Santiago, né? Que destacou tanta coisa boa lá do Festival. Para o meu consumo, Luiz Marenco, né, de Lúcio Teixeira, saiu do festival lá. Aquela do Antônio Carlos Monte, que é sucesso regravado pelo Delcio Tavares. E assim, música, teve festivais que tiveram música que também foram parecidas com a Califórnia, que continuam até hoje. Né? Pedra, e a safra aí de novos compositores, né? O que você tem a dizer? Eu destaco um que já esteve aqui com a gente também, que é o Henrique Fernandes, né? Henrique Fernandes. De Passo Fundo, hoje Marau. Ele é o top, né? Ele tem vencido grandes festivais, como esse final de semana, na Convenção Nativista de Júlio de Castilho, de 10 premiações, ele deu 6. Pois é. Então ele vem numa fase crescente, eu tenho sempre conversado com ele, e é um dos destaques, Matheus, é um dos destaques hoje da música, como compositor da música nativista. Assim como marcou Gujo Teixeira por uma boa época, né, e tal. E hoje ele é um destaque. E fez uma bela parceria com o João Paulo Decker, né?
que é um grande instrumentista e faz um arranjo muito bonito, e isso aí vem para acrescentar, e escolhe também os intérpretes certos, como o negócio escolheu a Luiz Quiabo, né? E foi sucesso. Então lá ele vem matando a pau, como diz outros, em todos os festivais que ele tem participado. Mesmo os festivais pequenos, porque o Henrique tem uma peculiaridade, eu vou ressaltar aqui. Se ele for num festival, como a gente fez o Festival da Barranca ali, ele vai com a mesma garra numa música da Califórnia, como ele foi. Ele escreve com a mesma vontade, escolhe os intérpretes com a mesma sabedoria do que se fosse um festival grande como a Califórnia. Então, isso é um ponto importante. Com um festivalzinho, não, vou botar tal música. Não, ele não faz música por fazer. Ele e o Rômulo têm essa particularidade. É verdade, Pedro. Olha, realmente é um assunto aí que a gente, se deixar, vai longe, né, Pedro? Porque a gente gosta, né? E eu que recentemente estou participando e acompanhando, transmitindo os festivais, tem uma outra peculiaridade, né, que acontece nesses eventos, que é essa fraternidade, essa interação, né, que acontece. A gente tem a oportunidade de conhecer um intérprete, um compositor, que às vezes a gente ouve falar no rádio, ouve a música e se encontra com colegas, encontra com o público, né, um ouvinte teu que está lá, vai te dar um abraço, né, Pedro? Então, o festival também é isso, né? E você, nessa larga experiência aí, já fez muita amizade, imagino eu, nessas andanças, né? E o mais importante que você disse nós conhecemos quem compôs, conhecemos quem interpretou, aí fazemos os nossos julgamentos, particular nosso, e quando estamos transmitindo, emitimos a nossa opinião, mas sempre de uma forma muito respeitosa, porque quem tem a coragem de escrever e mandar para o festival e passou por uma triagem, ele merece, né? Merece ser respeitado. Tem trabalhos que não merecia estar no palco, mas não cabe a nós o julgamento da triagem. Eu acho que as triagens estão sendo muito no ligeirão aí, né? Porque aí fica obras boas fora. Obras boas fora. Porque festivais chegam perto de 1000 músicas aí, né? Como é que tu vai selecionar, fazer a triagem nesse número de composição. Então eu gostaria que hoje voltasse a época que não era tanto. 200, 300 é um número muito bom. E aí talvez os festivais tivessem uma qualidade melhor daqui para frente, né? E essa polêmica que surgiu recentemente, Pedro, não sei se tu acompanhaste aí, e queria saber da tua opinião do uso da inteligência artificial para composição de obras e músicas aí. Qual é o que isso vai trazer para os festivais a partir de agora? Eu vou dizer que eu estou com o pé atrás com essa tal de IA aí, porque ela facilita, né? Ela a coisa ganha rapidez, né? Ela flui melhor, mais rápido. Tu levar 5, 6 dias para fazer uma música, tu faz poucas horas. Aí o Cid domina muito bem isso aí. Então eu acho assim que vai tirar um pouco da essência do raciocínio, do dom que alguém tem para escrever, vai tirar um pouco dessa coisa bonita que é, né? Como é que o cara fez aquela música? Como é que, para o meu consumo, como é que o Guja fez isso ali, né? Tantas músicas que tu fica pensando, que letra maravilhosa. E aí tu une com a interpretação de quem vai defendê-la, com o arranjo instrumental, aí pelo menos a parte da criação vai ficar meio devagar. Eu não aceitaria, pelo menos no momento, né? Quem sabe se depois se torna rotina. Mas se já agora é um número excessivo de letras, tu imagina com a inteligência artificial. Vai 3, 4 mil músicas, vai ter coisas boas, evidentemente, né? Ela te dá pronto. Como todos os segmentos agora, a inteligência artificial está no meio, né? Tá inserida, né? No lado médico, no lado comercial, no lado de fabricação de alguma coisa, então ela está aí. Mas acho que a música vai tirar a essência. Mas me parece, né, que vai meio que na contramão do que a própria música nativista quer trazer, que é aquela origem, aqueles valores, né, do povo gaúcho, né? Então parece que vai um pouquinho contra, né? Não sei como é que os festivais vão tratar isso em questão de regulamento, se vai barrar, se vai ser permitido ou proibido, né, Pedro? Isso aí tá pra gente ver. Parece que já estão estudando uma forma de saber se foi feita pela inteligência artificial ou não. Se for feita pela inteligência artificial, tem que tornar público, trazer. No regulamento deve ter aí um item que diz assim, ó, é permitido letras feitas com a inteligência artificial, desde que tal. Detalhe ela, para não generalizar, né? Senão fica até disparelha a coisa. Disparelha. Né?
Aí o Henrique Fernandes, o Rodrigo Bauer, que puxa lá pela memória para botar coisas bonitas a tocar nos rádios, aí as pessoas ouvirem algo, tu viajando, ouvindo uma letra, puxa vida, que coisa mais linda. Quem fez foi o Matheus, foi o Cid, foi o Pedra, mas não, ele só manipulou ali o aparelho para fazer. Não Então, tem o coração. Né? Não tem o coração. A emoção e o coração são coisas que caminham juntos, né? Só que a criatividade vai ficar de lado. E Baldo, Pedra, tem alguma passagem que inusitada ou engraçada que tu lembra de alguma transmissão de festival, assim, algum fato que aconteceu ou no próprio festival que você... Não, eu lembro de vários. Tem lembrança? Mas eu lembro assim, nós estávamos tudo na galdeirada da canção em Rosário do Sul. Carlinho, eu que estava Paulo Fernandes, e João de Almeida Neto, nós estávamos tudo na beira da piscina, né? Tomando umas e conversando e falando e tal. E aí eu tinha, como sempre, carrega um pandeirinho, né? E daqui a um pouco começaram a cantar lá e tal, e o João, me lembro que o João estava escorado assim na beira da piscina. E aí eu fui tentar agradar ele com a música Vozes Rurais, né? Lá do musicando. E eu fiz ela em samba. Cada vez que canteirava o peito, no galpão interior, que até o João me... Não, tinha que ser tu para acabar com a minha música. Tem uma passagem que eu lembro disso aí, foi a risada, né? Transformei tudo, Vozes Rurais do João. E aí, era um calor de janeiro, um calorão, e foi engraçado, né? Mas depois ele disse, não, tô brincando, aqui é tudo brincadeira, mas que bom que tu lembrou que foi a música minha, né? Claro, essa música aí tu marcou na trajetória. E tantos outros fatos pitorescos que aconteceram, né? Em outros festivais. A Califórnia, eu me lembro da 16ª, acho que foi que teve Baile nas Cabritas, com os Fagundes, com torcida organizada, até no LP tem o barulho dos tiros de foguete. Olha aí. E na cidade de Londres, aquilo lá era uma loucura, né? E dali também saiu tantas músicas que eu assisti junto lá, e que me chamava a atenção era a variedade de shows, né? Gilberto Gil, teve lá na Califórnia, fazendo show, Fafá de Belém, eles traziam os artistas de outros estilos musicais que pagavam a conta, né? Como foi que o Mucino tentou fazer no Canto de Canção de Vacaria. O festival começava numa sexta, e na quinta foi trazido Daniela Merck, que foi patrocinado pela CRT na época, né? E foi uma comoção do tradicionalismo, foi todo mundo, deram-lhe pau, saiu na 0 hora, tudo que... Onde é que se viu um festival com o Rodeio da Vacaria, trazer Daniela Mercury, coisa e tal, que era sucesso na época, mas agregou. Depois a gente viu que não foi a intenção de trazer dentro do festival, foi antes, um dia antes e tal. Quem nunca tinha ido à Vacaria, que era dali, quem nunca foi a Rodeio gostou de tudo que iria acontecer lá, graças a esse show que foi na quinta-feira. Mas não desmereceu a qualidade e o sucesso do evento. Continua a Rodeio Internacional da Vacaria com tudo. Então tem festival lá quando eu trabalhei como Cine também, lá em Osório, que ele organizou o Rodeio Internacional de Osório, foi Chitãozinho e Chororó. Foi feito na pista de laço lá. E era 20, 30 mil pessoas. Arrastou o público. Arrastou o público, né? E o rodeio continuou com as coisas tradicionais do rodeio. O festival continuou com as coisas tradicionais do festival da Tafona. Então, muitos festivais se utilizaram dessa ferramenta de trazer algo de outros segmentos para angariar fundos, né? Sabe que não é fácil fazer um festival. Com certeza. O dinheiro é alto. Hoje ainda tem a lei de incentivo à cultura e tal, lei Rouanet e coisas, mas naquele tempo não tinha nada, né? Era a organização que tinha que buscar patrocínio e coisas. E isso aí é uma das coisas que marcou também, que a gente viu, tu vê, tava fulano que não é da área, e levou a gente, e levava a gente e tal, né? Sim, atraindo público. Atraindo público. Né? Pedra, queria uma opinião tua agora sobre, já para a gente ir arrematando também a nossa conversa, sobre o futuro dos festivais, né? Você que acompanhou aí na década de 80, que imagino que foi a era de ouro aí dos festivais, né? Os anos 90,
Agora com a internet e a transmissão dos festivais em áudio e vídeo, né? Essa modificação que aconteceu, os próprios festivais estão se transmitindo, né? E mesmo assim as emissoras continuam fazendo o seu trabalho de divulgação, que é importantíssimo, né? Então, Pedra, o que tu imaginas aí para os próximos anos nos festivais nativistas? Olha, 2 fatores. Quando você citou essa época, que é a época de ouro, que marcou os trabalhos que marcaram, hoje eu vejo muito festival. Aumentou muito os festivais que não existiam, festivais que haviam parado voltaram, então se tornou algo assim que chega a ter 4 festivais no final de semana, como você esteve lá agora em Campo de Luz, tinha 4 festivais. Sim. Então eu acho que ainda isso ali ficou muito corriqueira a coisa. Não chega a trazer grandes obras. Tu bota aqui, não passou, manda para o outro lá, aí não passou aqui, vai no outro. Então até na criatividade vai ser, está sendo muito difícil aí. E com a inteligência artificial vai ser pior. Eu acho que os festivais tinham que ter melhor qualidade musical, e isso não depende dos organizadores, mas sim dos poetas, dos compositores, que mandassem suas obras para festivais previamente selecionados por eles mesmos. Bom, essa aqui eu não vou mandar para o Canto Galponeiro, eu não vou mandar para a Califórnia, vou mandar para... E lá ela cai. Então, ele vem já direcionado, e isso é muito importante, tá? Para que essa obra seja valorizada, e mesmo que não leve premiação, rode nos festivais, nas emissoras de rádio, porque é uma obra boa, é para cima, Então, a coisa ficou muito corriqueira. Então, é muito festival, é uma correria para participarem dos festivais, e isso aí talvez nos deixa um pouco a desejar na qualidade. Muito bem, Pedro. Olha, quero agradecer imensamente a tua disponibilidade de vir conversar com a gente que, como tu já disseste, né, trabalhamos juntos já na mesma emissora, lá na Rádio Planalto. Tivemos agora recentemente aí transmitindo o festival junto, né? A Coxilha, o Balseiros, lá de Chapecó. Grande festival também, né? Lá de Chapecó, lindo, né? Balseiros. Ali você me deu a oportunidade de conhecer um festival que você já tinha ido no ano anterior, e que eu fiquei impressionado com a adesão do público, com a premiação, que foi excelente, e também com a qualidade das músicas. Como falamos lá anteriormente, só fazendo um adendo aqui, se todas as músicas fossem para ser premiadas, mereciam, todas elas. Então é difícil tirar uma primeira, segunda, e eles premiaram até o 5º lugar, né? De tão bom que era o festival. E eu tive a felicidade de estar com você e presenciar isso aí numa noite muito chuvosa, né? É verdade. E o público não arredou o pé. Lá no teatro, né? Lá no Teatro Municipal lá de Chapecó, né? Chapecó. Então, isso aí, esses festivais têm que permanecer. Porque ele tem tudo para dar continuidade. Boa premiação, ótimos trabalhos, tá? Excelentes intérpretes, e são esses festivais que vão perdurar. Os demais fazem uma edição, aí depois se aperta financeiramente, não faz, interrompe isso tudo, baixa a qualidade do festival. É verdade. E agradecer o Pedro aí que nos convidou também, né, para ser jurado contigo, né? Sim. E com o Dr. Jauro Gellen, o Miro lá da Rádio Landel, né? Lá no segundo festival Abraço ao Rio Jacuí, né? Que foi, o Cid lamentavelmente estava viajando, não pôde participou na noite anterior. E, como sempre, né, para evidenciar em áudio e vídeo é com ele, né? Com ele. Ele é o cara. Então, eu acho assim que, quando me pialaram na primeira edição para ajudar a organizar a parte de jurado e tudo, eu já fiquei preocupado, né? Na primeira edição. Aí juntaram uns que estavam ali. Foi meio na brincadeira a coisa. Mas na segunda edição eu já tornei algo mais sério. Até eles nos parabenizaram por isso, né? Pessoas que vivem no meio, que transmitem, radialista, como o Miro, você, o Jauro Guedes como excelente instrumentista e compositor. Então ficou um júri de qualidade. Haja visto, né, Matheus? Que até as vírgulas no somatório não diferenciou nada um do outro, né? Ninguém combinou nada. E quem merecia tantos pontos... Então, realmente, foi um dos trabalhos que mais me agradou nos últimos tempos, não como transmissão, mas como ter uma parceria de 4 pessoas. Inclusive, eu tive que inventar um regulamento, que já estava fechado, era 3, que, se por acaso alguma música desse empate, prevaleceria a idade, né? O que tiver mais tempo de vida era o que levava a premiação. Mas, felizmente, não precisou, né, Matheus? Fomos unânimes no julgamento, nas notas, e isso é uma das coisas que me deixou muito contente do sucesso do evento. Maravilha. Pedro, obrigado. Longa vida ao teu trabalho. Obrigado, aí, né? Nos festivais, na Rádio Planalto, né? E que você continue
irradiando aí esse teu conhecimento, essa tua vivência na música gaúcha, especialmente nos festivais. Obrigado, Petra. Eu agradeço, Matheus, e parabenizo aí pelo trabalho que tu vem fazendo, juntamente nas transmissões e também no Buenas Cast aí, que eu tenho acompanhado bastante. Você tem procurado trazer as pessoas que trazem um conteúdo da vivência musical ou conhecimento de festivais e da música gaúcha num todo. Isso é muito importante nos dias de hoje, onde tudo é muito comercial. E você trabalha mais para a divulgação, aprimoramento e, acima de tudo, valorização dos músicos, dos compositores e da música nativista e também da música de outros segmentos da música gaúcha. Parabéns pelo trabalho. Conte sempre com a gente. Valeu. Obrigado, Ibaldo Pedra, nosso convidado de hoje aqui no Buenas Cast, 11ª edição aqui do Buenas Cast, que vai ficando por aqui. A gente volta aí em breve com mais um episódio do nosso podcast aqui do Portal da Tradição. Baita abraço.